Graça e paz, irmãos. Amém. Nosso tema hoje é um tema, dúvida de muitos, e nós vamos trazer resposta bíblica para isso. Mas antes eu queria pedir às crianças de 5 a 10 anos, podem ir para a salinha, que vai ter uma atividade lá na salinha. Amém? Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 23, vamos ler a partir do verso 39, do 39 ao 43, Lucas 23, 39 a 43, minha versão está, na versão ARA, está diferente hoje, amém? Lucas 23, a partir do verso 39, diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Podemos assentar? Eu vou pedir a ajuda de alguns homens aqui agora. Começar com o Araújo aqui. Araújo, Soares, vou precisar de você também. Os irmãos, eu vou explicar por que isso aqui. Segura um em cada canto da igreja, dá a volta na igreja para mim, por favor. Vou precisar de um homem lá, de um homem aqui e o outro lá. Isso. Segura aí. Isso, vai com o barbante lá. Vou explicar aos irmãos por que disso aqui. Os irmãos vão entender. A esposa já gritou lá para não manchar a blusa. Tem um porquê. Agora, segura aí, Júlio. Segura aí, Soares, vai para lá. Isso, vai para lá. Dá a linha aí, irmãos. Igual pipa. Os irmãos sabem soltar pipa, não? Os irmãos vão entender o porquê. Ninguém sai da igreja agora. Pronto, pode deixar até aí. Alberto, faz um favor para mim, dá uma chegadinha aqui, você. Só segura aqui que eu vou explicar aqui. Segura essa ponta aqui para mim. Os irmãos, isso é melhor subir aqui. Os irmãos estão vendo essa ponta vermelha aqui? Estão conseguindo ver ou não? Amém? Vamos dizer que essa ponta vermelha aqui é a história da sua vida. Então, você nasceu e todos nós temos uma certeza, vamos morrer. A pergunta que é o tema dessa mensagem é: a morte seria o fim? Sim ou não? O que nós cremos? Numa vida eterna. Então, esse barbante aqui simboliza a eternidade. Roda aí, você vê o tamanho que é. O tamanhozinho da sua vida aqui, do seu tempo. Só que esse tempo que nós temos, esse pequeno tempo de vida que nós temos, vai determinar se você vai estar na eternidade ou não. Amém? Então, os irmãos vão entender por que isso aqui. A gente vai ter mais tempo na vida eterna ou aqui? Aonde? Então, vamos lá. Agora é só enrolar o barbante. Amém, irmãos? Então, irmãos, o tema é: a morte seria o fim? O texto que nós lemos conta a história da crucificação de Jesus. Jesus estava sendo crucificado,
havia dos dois lados, um de cada lado, havia ali malfeitores, ladrões estavam ali. E um dos ladrões vira e fala assim: ah, tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva nós também. O outro ladrão, ouvindo isso, falou: rapaz, tu não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, nós cometemos crime, nós merecemos uma justiça, nós merecemos uma sentença, mas ele não. E aí vira para Jesus e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E a resposta de Jesus foi tão objetiva e taxativa que ele diz assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, irmãos, para entendermos isso, pode passar. A gente precisa entender, responder uma pergunta: o que acontece com o corpo, alma e espírito após a morte? O que acontece? Existe, na doutrina teológica, existe uma divisão aqui que uns dizem que é corpo e alma, outros dizem que é corpo, alma e espírito. Quem diz que é corpo e alma, ele entende que alma e espírito estão juntos. Quem entende que é corpo, alma e espírito são separados. O que entende que é corpo e alma se dá o nome de dicotomia. E o que entende que é corpo, alma e espírito dá o nome de tricotomia. Amém? Pode passar. E aí tem dois textos aqui que diz: dicotomia, e ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus o que deu. Então aqui a gente já tem uma certeza aqui. O pó vai para onde? O corpo vai para onde? Para a terra. E o espírito? Para Deus o que deu. Na tricotomia, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Então, partindo da tricotomia, aonde vai a alma? Para onde a alma vai? E aí, irmãos, nós chamamos de um estado intermediário. O corpo vai para a terra. Pó, volte à terra como era. O espírito, volte a Deus o que deu. A alma. A alma tem um estado intermediário até o dia do juízo. Esse estado intermediário, existe uma linha de correntes que falam sobre isso. Algumas correntes doutrinárias. Vamos lá, passa por favor. Para os adventistas e testemunhas de Jeová, a alma dorme. Então, ninguém está no céu, ninguém está no inferno, a alma está dormindo, só no dia do juízo final, a alma vai acordar e vai estar para o julgamento. Para o catolicismo, existe o purgatório. O que seria isso? Seria o seguinte: se a pessoa é muito boa, muito boa, muito boa, vai direto para o céu. Se a pessoa é muito ruim, muito ruim, muito ruim, vai direto para o inferno. Se a pessoa é mais ou menos, ela vai para o purgatório. E no purgatório, ela tem chance de se consertar para poder ir para o céu. Então, o catolicismo entende isso. O espiritismo acredita na reencarnação. Então, o corpo volta para a terra, a alma e o espírito vai para outra pessoa, vai reencarnar em outra pessoa. Eles entendem que reencarnando uma, duas, três, quatro vezes, várias vezes, quanto mais reencarnação, mais puras vão ficando até o ponto da sua alma se tornar luz. Então, existem essas visões. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Pode passar. O que a palavra de Deus fala sobre isso? As três correntes que nós apresentamos aqui, a Bíblia condena todas as três. Não, eles pegam parte da Bíblia para justificar, mas a Bíblia não condena todos os três. A Bíblia não aprova nenhuma dessas posições, nem o sono da alma, nem o purgatório,
nem a reencarnação. A Bíblia fala que o corpo retorna ao pó. Acabou, o corpo vai retornar ao pó só no dia da ressurreição que o corpo vai, mas o corpo está no pó. O espírito volta para Deus, o que Deus, é a parte que se conecta diretamente com o espírito, e a alma, nós vamos ver que a alma continua existindo. Vai para um estado intermediário, consciente, aguardando a ressurreição e o juízo final. Então, irmãos, o negócio começa a ficar sério aqui, porque às vezes a gente pensa que ninguém aqui quer morrer, mas um dia todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos, eu tenho certeza que ninguém que está aqui vai estar vivo. É a certeza que nós temos. A alma, depois que morre, ela fica consciente. A alma é onde nós temos os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Quem já sentiu medo aqui? Angústia. Sabe aquela angústia que você tem medo do telefone tocar para uma notícia ruim chegar? Você tem um parente no hospital, está internado, você fica ali agoniado, o telefone toca, aquela angústia. É o sentimento da alma. O salmista fala, por que está abatida, ó minha alma? Então a alma é onde guarda os nossos sentimentos. E aí, para nós entendermos esse local intermediário, a gente precisa entender algumas expressões bíblicas. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque eu vou usá-las aqui, nós precisamos entender. Então, passa, por favor. Nós vamos falar do seio de Abraão. Nós vamos ler um texto aqui que fala do seio de Abraão. Nós vamos falar do inferno, Hades, Tártaro, não é o do dente não, Tártaro, lago de fogo, paraíso e eternidade. Cada um disso aqui é um lugar que Deus criou para um objetivo, tem um porquê cada um lugar. Então, o texto que nós lemos, Jesus falou para aquele malfeitor, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Está aqui. Você vai estar no paraíso. Mas que são esses lugares? Vamos falar um por um, só para a gente voltar para o texto? Pode passar. Inferno. O inferno vai aparecer em algumas traduções 54 vezes na Bíblia. Só que é importante a gente entender que a palavra inferno não é um local certo. São vários locais que se dão o nome de inferno. Por exemplo, Hades se dá nome de inferno. Geena se dá nome de inferno. Sheol dá nome de inferno. Tártaro dá nome de inferno. Algumas traduções vão trazer sempre a palavra inferno. Quando falar inferno, está se referindo a um desses lugares. Então, qualquer um desses lugares é um lugar de sentimento de sofrimento, aonde a alma sofre, aonde a alma vai sofrer. Então, o inferno é como se fosse a referência, lugar ruim, inferno. Lugar de fogo, inferno. Lugar de dor, inferno. Amém? Pode passar. Hades, a palavra grega Hades, se refere ao mundo dos mortos no Novo Testamento. É descrito como um lugar de tormento. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 23, nós vamos ver essa expressão, nós vamos ler depois esse texto, a parábola de Lázaro e o rico. Quem já leu essa parábola aqui? Lázaro e o rico. Lázaro está onde? No seio de Abraão. E o rico? No Hades. Aí o rico que está no Hades, olha para Lázaro e fala assim, molha meu dedo aqui, me dá um pouco dessa água. Aí, não posso. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. Não tem como se trocar de lugar, né? Por isso que purgatório, a palavra de Deus condena, porque assim, quem está no Hades vai ficar no Hades, quem está no paraíso, no seio de Abraão, vai ficar no paraíso, vai ficar no seio de Abraão. Não tem como trocar de lugar. Há um abismo que separa um e outro. Não tem como. Então o Hades não é um local definitivo. Morreu sem Cristo, vai para onde? Para o Hades. É um local definitivo para a alma? Não. É um local transitório para a alma.
a alma vem para cá, a alma que vier para cá já está condenada. Ela já vai estar condenada, não tem como fugir dali mais. Eu vou para o Hades, vou me arrepender lá no Hades. Tarde demais. Amém? Pode passar? Tártaro. Aparece na Bíblia uma única vez, 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo. Lá em Apocalipse, quem está participando do estudo, vai ver no estudo de Apocalipse, que Deus dá a chave dessa prisão para liberar esses demônios. Mas Tártaro é um lugar de sofrimento, mas é uma prisão dos demônios. Pode passar? Lago de Fogo. O Lago de Fogo é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, como o destino final dos ímpios, do diabo, de seus anjos, após o juízo final. Aqui, esse local simboliza a separação definitiva com Deus. Então, isso aqui é o último estado, é a última fase. Vamos ver o que a Bíblia fala do Lago de Fogo? Pode passar. Diz assim, Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quem vai ser lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. A palavra inferno aqui está englobando Hades, está englobando local de sofrimento. Esta é a segunda morte. Aqueles que não foi achado escrito o nome no livro da vida. E aí que nós temos que ficar atentos. Teu nome está no livro da vida ou não? Sim ou não, irmãos? Quem está na dúvida, repreende, fala, Senhor, me conserta aqui, porque eu quero estar na eternidade. Então, Apocalipse 20, verso 10. E o diabo, E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e no enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí, o texto aqui é mais claro, o diabo está sendo lançado lá, a besta, o falso profeta que vai se levantar, vai ser lançado aqui, e o tormento vai ser dia e noite, serão atormentados para todo sempre. Não é um dia, 2 dias. Lembra daquela tua vidinha aqui, vermelhinha aqui? Todo sempre é o restante. Vai ser atormentado para todo sempre. Bom, até agora falou só, vamos verso Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será aonde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós vamos ver que aqui, esse lago de fogo é onde juízo final. Pode passar? Seio de Abraão. Seio de Abraão era entendido pelos judeus como lugar de descanso para o justo após a morte. Para o ímpio era onde? O Hades. Para o seio de Abraão, os justos. Então, quando Jesus falou para aquele malfeitor na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para onde aquele malfeitor foi? Para o seio de Abraão ali. Mas, na verdade, nós vamos ver mais à frente, que seio de Abraão e paraíso alguns vão entender que é o mesmo lugar, e alguns autores que entendem que é outro lugar, porque o seio de Abraão é antes da morte de Cristo, depois da morte de Cristo é paraíso. Então, na parábola do rico e Lázaro, Jesus descreve Lázaro sendo levado para o seio de Abraão, um local de consolo e de paz. Esse conceito era usado para representar a comunhão do justo com Deus antes da ressurreição em Cristo, antes do juízo final. Pode passar. Paraíso. Paraíso, nós vamos ver o Jardim do Éden era um paraíso. Tinha tudo lá, que lugar maravilhoso, mas Eva e Adão fizeram com que fosse expulso do paraíso.
e ninguém sabe a sua localização. A palavra de Deus fala que Deus botou um anjo para guardar, que ninguém ia saber desse lugar. O paraíso é um lugar dos justos, onde os justos vão após a morte. No Novo Testamento, Jesus diz ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É esse local provisório também, não é um local definitivo, é um local provisório até o julgamento de Cristo, até o juízo final. Pode passar? Onde é o paraíso? Você fala, pastor, onde é o paraíso? Tem o Hades, tem onde é o paraíso? Lá em 2 Coríntios 12, pode abrir 2 Coríntios 12, a partir do verso 1? 2 Coríntios 12 vai falar, Paulo vai relatar aqui, que um homem foi arrebatado. Ele diz o seguinte: o homem foi arrebatado, não sei se foi em espírito ou se foi na carne, mas ele foi arrebatado. Verso 1, ó. É necessário que eu continue, pode passar, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 3. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então, onde é o paraíso? No céu, no terceiro céu. E ouviu as palavras indizíveis, que ao homem não é permitido falar. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que o paraíso tem um local, e esse local é no céu, no terceiro céu. Eternidade. Eternidade será após o julgamento final. Os justos são destinados à vida eterna na presença de Deus. De acordo com a Bíblia, esse destino é descrito como novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1, Nova Jerusalém, Apocalipse 21:2-3, Reino de Deus, Mateus 25:34. Então, irmãos, nós precisamos agora entender o seguinte. Vamos abrir aí em Lucas 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de seio de Abraão. Então, morreu, foi para onde? Seio de Abraão. Quem morre em Cristo hoje vai para onde? Paraíso. Amém, irmãos? Corpo vai para a terra, alma, paraíso. Espírito para Deus. Então chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O rico foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Estava o quê? Então, irmãos, prestem bem atenção. O Hades é um local definitivo após a morte? Não, mas é um local de tormento. Sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Aí a gente acha que salvação é brincadeira, irmãos. Poxa, posso fazer o que eu quero, ninguém está vendo? Para onde vai, ó? Então chamou, pode passar. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vou parar aqui, irmãos. O rico
Estava consciente ou não estava? Sim ou não? Então, morre a alma, fica consciente. Estava tão consciente que ele falou assim: Abraão, pai de Abraão, manda lá na minha casa avisar os meus irmãos, aqueles que estão lá, para que eles não venham para esse lugar. Olha a consciência da alma, em tormento e consciente. Só que, irmãos, quem está lá não fala com quem está aqui. Não tem esse contato. O fulano morreu, mandou te falar. Não, Bíblia, mentira isso. Quem morreu, morreu. Hebreus 9, 27. O homem está ordenado, morreu uma só vez, depois disso vem o juízo. Acabou. Não tem contato mais. Morreu, acabou. Morreu sem Cristo, foi para o Hades. Aí lá, ele fala assim, vá lá avisar, para que ele não venha também para este lugar de tormento. Pode passar. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ou seja, irmãos, nós temos hoje a palavra de Deus. Tem gente hoje tampando os ouvidos para a palavra de Deus, tem gente hoje fechando os olhos para a palavra de Deus, mas vai chegar um dia do juízo. Como está a nossa vida? Como nós estamos preparados para esse dia? Aquele ladrão da cruz ali, ele foi salvo por misericórdia, mas ele fez alguns atos que chamou a atenção. O primeiro ato que chama a atenção naquele fato é que ele reconheceu que ele era pecador. Ele era merecedor daquela punição, ele era merecedor daquele castigo, como nós também somos merecedores de um juízo, porque a palavra de Deus fala em Romanos 3, 23, que o homem está em pecado, destituído da presença de Deus. Todos nós pecamos e destituídos estamos da presença de Deus, ou seja, nós precisamos de um ato de misericórdia, para que na minha pequena vida, o meu nome possa ser escrito no livro da vida. Porque é só nessa vida que nós temos a oportunidade de fazermos uma escolha, de entregarmos a nossa vida a Cristo, de darmos testemunho de Cristo, de vivermos dentro da palavra de Deus, porque depois desse tempo, não adianta você falar assim, vá lá na minha casa, prega lá para eles. Não vai, não tem mais. Há um abismo que separa, não tem mais. Deus está no controle de todas as coisas, não vai permitir, irmãos, não vai, quem está lá não vai voltar. E aí, olha, se alguém entre os mortos, aí não, pai Abraão disse, se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, o que falta para mim e para você de andarmos em Cristo, de vivermos como uma nova criatura em Cristo Jesus, de vivermos de algo diferente, irmãos, porque salvação não é uma brincadeira, salvação não é um jogo de que eu ganho hoje, perco amanhã, não é. A morte não é o fim. Depois da morte, a tua alma consciente. Lázaro estava consciente no paraíso. Lázaro estava consciente ali no paraíso, desfrutando do gozo do Senhor. Já o rico estava consciente no tormento. E aí eu quero lembrar, a gente precisa lembrar o que é tormento, o que é angústia, o que é medo, o que é algo terrível, irmãos. Terrível. Pode passar o slide? Então, se nós não ouvirmos a palavra de Deus hoje, não adianta você querer ouvir amanhã. Então, vamos lá para a gente poder fechar isso. Morte sem Cristo. O corpo vai para o pó. A alma vai para onde? Para o Hades. Então, a alma vai ficar no Hades sofrendo, tendo tormento, padecendo, até quando? Até o dia do juízo final. No dia do juízo final vai sair do Hades para o julgamento. Só que quem está no Hades, irmãos, tem chance de se arrepender aqui? Sim ou não? Não tem. Então quem está no Hades sabe que sobre ele virá uma condenação. E aí, vem para o dia do juízo final, julgamento, depois de julgado ele vai para onde?
a alma vai para o lago de fogo. E aí, eu estava pesquisando sobre o assunto, eu falei, poxa, mas se Hades é um lugar de tormento, por que sai do Hades e vai para o lago de fogo? Qual é a diferença de Hades e o lago de fogo? Aí o pastor deu um exemplo muito interessante. O Hades é como se você estivesse dentro de uma frigideira, fritando. Lago de fogo, tira a frigideira e te joga dentro do fogo. É sofrimento. Só que aqui, nesse dia aqui, é o último contato com Deus. Juízo final. Acabou. Não tem mais. E aí, lembra do barbante? Vermelhinho a tua vida, toda a eternidade de sofrimento. Estava conversando com a minha esposa, e minha esposa falou, mas é para sempre mesmo? É para toda, toda a vida, toda a eternidade. A gente não tem nem noção de quanto tempo, mas é. Agora, se é ruim ir para esse lugar, vamos ver quem morre em Cristo. Morte com Cristo. Hoje, antes de Cristo, seio de Abraão. Morreu com Cristo, o corpo vai para onde? Para o pó. A alma vai para onde? Paraíso. Paraíso fica onde? Terceiro céu. Quem está no paraíso, está consciente? Consciente. Manda recado para quem está aqui? Fala lá que para continuar na igreja, porque aqui é muito bom. Não tem. Não tem, irmãos. Quem está lá? E aí, irmãos, eu estudando isso, eu comecei a entender algumas passagens bíblicas interessantes. Tem uma passagem bíblica que Deus mandou um anjo soltar Pedro. E Pedro não queria sair da prisão. E quando nós estudamos o livro de Atos, até comentei aqui na época, eu falei, por que Pedro não queria sair da prisão? No dia seguinte, Pedro ia ser condenado à morte. E o anjo foi lá, tirou ele, Pedro. Não, o anjo teve que arrancar ele lá de dentro. Irmãos, quem está em Cristo, o morrer é lucro. Quem está em Cristo não tem medo da morte. Pedro assim, deixa eu ir logo para o outro lado, para o seio de Abraão, deixa eu estar lá. Irmãos, quem está em Cristo tem esse sentimento de paz, paraíso. Ninguém quer morrer. Mas se está em Cristo, você tem paz, você tem descanso. Então, morreu com Cristo, a alma vai para o paraíso. Vai ficar no paraíso há quanto tempo? Até o dia do juízo. Até o dia do juízo, irmãos. Quem está aqui, no dia de juízo, vem para cá e vai para onde? Eternidade, Nova Jerusalém. Aí, vai gozar da vida, vai gozar a vida com tudo que Deus preparou. O plano de Deus se conclui ali. Então, eu quero que você pare para pensar agora. Vamos voltar no texto original. Isso era só uma introdução, agora no texto original. O texto original fala de dois malfeitores. E eu quero que você pare para pensar o que o malfeitor que blasfemava contra Deus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus. A primeira coisa que aquele outro tinha, temor a Deus. E falou, esse é Deus. Nós estamos sobre uma sentença, sobre um castigo que nós merecemos. Se você deseja desfrutar da eternidade de Deus, arrepende-se do seu pecado. Arrepende, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da presença de Deus. Nós não merecemos. Cristo morreu na cruz, pagou um preço por mim e por você, para que nós fôssemos resgatados de uma sentença de morte. A morte de Cristo para nós também foi igual àquele do ladrão na cruz ali. Estarás comigo no paraíso. É a condição que Jesus nos deu de sermos salvos. Então, Deus livrou aquele homem, não apenas de uma sentença, mas Deus livrou a alma daquele homem para uma eternidade. Foi uma eternidade que estava determinado a um juízo.
A vida daquele homem estava determinada à morte eterna. A vida daquele homem estava determinada ao tormento eterno. Mas ao reconhecer o seu pecado, a sua fragilidade, ao reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida, Cristo teve misericórdia daquele homem. Cristo teve misericórdia daquele homem ali na cruz. Lembra-te de mim quando vires do teu reino. Aquele homem na cruz não imaginava que seria de imediato. Ele imaginava que seria quando o Messias vier, quando Jesus vier, lembra-te de mim. Mas a resposta de Jesus foi: hoje. Então, se alguém morre em Cristo, naquele mesmo dia, estará no paraíso com o Senhor. É no mesmo dia. O corpo foi para o pó, mas a alma vai estar no paraíso com o Senhor. Se é isso que nós desejamos na nossa vida, viva a palavra de Deus como algo muito sério na sua vida. Viva com temor, viva com fé, viva dedicando cuidado, porque o inimigo desse mundo, ele usa de artimanhas. Quem está estudando conosco lá o livro, nós vamos ver muito mal danado, muito vermelhindo, muito ali tentando de todas as formas te tirar da presença de Deus, te afastar de Deus. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos, irmãos, entender, o departamento de louvor pode vir, nós precisamos entender que a morte não é um fim. A morte não é o fim. E nós temos ainda, nós sabemos que existe uma promessa. Cristo vai voltar. E naquele dia que Ele voltar, aqueles que estão em Cristo serão levados para o julgamento e depois para a eternidade. Se você não estiver em Cristo, irá para o lago de fogo. Minha avó falava muito para mim isso. Tem gente que não vai para a igreja porque está acostumado a tirar aquela caixinha de promessa, né? Só tem palavra boa, né? A minha avó, quando eu ia dormir na casa dela, ela falava assim: se tu não for para a igreja, vai arder no lago de fogo, de chama ardente, de enxofre. Eu dormia com os olhão abertos assim. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Muitos que estão aqui já ouviram talvez isso que eu falei aqui. Muitos que estão aqui, os avós, os pais, já oraram por você, para você um dia estar na presença de Deus. Porque os mais novos, às vezes, custa entender o que é a morte. Nem pensa na morte. Mas a morte não escolhe idade, não escolhe condição financeira. O dia vai chegar e não é o fim da tua alma. Você pode passar uma eternidade inteira em Cristo, gozando do gozo do seu Senhor, desfrutando do paraíso, desfrutando de uma eternidade. Sabe, eu perguntei quem já sentiu medo, quem já teve angústia. Agora, quem já teve momentos de alegria, momentos de prazer, momentos que você fala assim: nossa, eu queria que continuasse toda a vida. Eu quero dizer que é esse momento, é a eternidade com Cristo, uma alegria que não tem fim. Aleluia. Você, eu, Deus nos ama. Ele enviou seu Filho a morrer por mim e por você. Ele fez um plano de eternidade. Nesse plano, Ele enviou Jesus a morrer e pagar um preço, porque nem eu nem você temos condição de garantir a minha salvação. A minha salvação foi garantida em Cristo na cruz. Lá foi garantido, lá foi pago o preço, lá na cruz. E Ele deixou uma promessa: eu vou voltar. Eu vou voltar para levar a minha igreja para um lugar onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto. Ali só haverá alegria. Aleluia.
só haverá paz. A igreja de pé. Essa semana eu vi um sepultamento de um cristão e o carro da funerária estava aí na frente. A família e a igreja estavam vindo atrás. Mas eles estavam vindo cantando, louvando, no meio da rua, numa alegria que o ímpio não entende. Mas quem está em Cristo entende que aquele que partiu já está no paraíso com o Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus. Esse mundo tudo vai passar. Aleluia, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Os homens cantando. Pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. A igreja adorando ao Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Santo és o teu nome, ó Pai. Eu não vou Só as mulheres louvando. me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Aleluia. o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor.
Santo és o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que aquele dia a igreja vai estar reunida na eternidade, louvando e adorando ao Senhor, junto com os anjos. Esse é o propósito, esse é o destino da igreja, esse é o fim que Deus fez para com cada vida que crer em Cristo, que se arrepende dos seus pecados, que confesse os seus pecados. Não há salvação sem arrependimento, sem confissão, não há. Mas para aqueles que confessam os seus pecados, se arrependem, entregam a sua vida a Cristo, são conduzidos pela sua palavra, esses sim, naquele dia, estarão no paraíso com o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome pelo teu